Olá, BPM Girls, eu sou a Norilane e essa é a nossa primeira entrevista com mulheres inspiradoras do BPM Girls. O BPM Girls ele é um projeto lançado pela DECA, cujo slogan é Mulheres Bem-Sucedidas na área de gestão, inspirando meninas na computação. E hoje, para dar início à nossa série de entrevistas, estamos com a Andréia, diretora de negócios e estratégias da DECA e idealizadora do BPM Girls. Andréia, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse projeto. E hoje, como nossa primeira entrevistada, não poderia ser melhor, se apresente para nós. Obrigada, Nori, pela introdução. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Andréia Magalhães. Eu gosto de dizer que eu tenho uma vida dupla. Então, eu tenho uma carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, uma carreira profissional, empresarial. Então, minha carreira acadêmica ela começou com uma graduação, mestrado e doutorado na UFRJ, sempre na área de processos, de BPM. O meu primeiro pós-doutorado também foi na UFRJ, nessa área de processos, e o meu segundo pós-doutorado foi na Unirio. Do pós-doutorado, eu assumi como professora na UF, na Universidade Federal Fluminense, em 2015. Atualmente, eu sou professora de lá, no Instituto de Computação, do Departamento de Computação, e venho, historicamente, ministrando as disciplinas de modelagem de processos e gestão de projetos. Nessa carreira acadêmica, lógico, orientações de alunos, publicações de artigos nacionais e internacionais, participações em conferências, organizações de eventos acadêmicos. Já do ponto de vista empresarial, profissional, a DECA é uma empresa que eu já tenho há vários anos, então a gente tem mais de 15 anos de experiência atuando nessa área de BPM, de processos, em diversas empresas. A gente tem um portfólio de clientes hoje bastante significativo. E nos últimos anos a gente construiu todo esse trabalho, digamos assim, de marketing digital para a área de BPM, que levou ao surgimento do blog da DECA, do nosso canal do YouTube, que hoje é o maior canal aí de BPM no Brasil, das nossas redes sociais, palestras, enfim, a gente tem atuado bastante nessa linha. Um currículo e tanto. Andréia, e como que você vê a participação feminina na área de BPM? Como que surgiu a ideia do BPM Girls? Pelo meu histórico, de atuação na área, tanto acadêmica quanto empresarial, o que a gente consegue perceber, o que eu comecei a perceber, dando aula na computação, já que eu sou do Instituto de Computação, sendo aluna, porque na UFRJ eu fui aluna do curso de computação, no mestrado, doutorado, tudo isso, a gente sempre viu que tinha realmente aí um desbalanceamento entre a participação feminina e masculina nessa área. A área de BPM dentro da computação, ela tem uma área favorecida, te confesso, porque a área de gestão, em geral, é uma área que atrai mais a participação feminina. Então, a gente tem, talvez, uma facilidade, talvez um gosto maior das meninas por essa área de gestão. Então, na área de BPM, a gente é até favorecida, como a gente fazer reuniões de processos onde só tem meninas. Mas na área de computação como um todo, isso não é verdade. E começaram a acontecer uma série de movimentos na computação, nas nossas listas de discussão acadêmicas, enfim, nas discussões entre os professores. Tem vários movimentos sendo feitos nesse sentido na área de computação, de promover a participação feminina, de cada vez mais levantar essa bandeira. E foi aí que acabou surgindo a ideia do BPM Girls. Eu comecei a perceber que, já que a área de gestão, em particular a área de gestão de processos, era uma área agraciada com a presença do público feminino, poderia ser uma porta de entrada para a participação das meninas na computação. Quando você fala de áreas como programação, engenharia de software, desenvolvimento de software, ainda tem alguns obstáculos, ainda tem algumas dificuldades maiores para a entrada desse público, e já na área de gestão a gente não tinha isso. Então, a gente começou a perceber que era uma oportunidade. Eu comecei a receber também alguns contatos, de algumas pessoas inspiradas aí pelo meu histórico, pela minha carreira, inclusive alunas. A gente teve um movimento também importante dentro da UF, que a gente foi agraciado com algumas bolsas de iniciação científica para ensino médio. Então, a gente recebeu alunos para orientar, como alunos de iniciação científica do ensino médio. E ali eu percebi também que a gente tinha uma oportunidade, já desde o ensino médio, estar inspirando pessoas
para virem para essa área de computação, que foi uma área que nos últimos anos teve uma queda na participação feminina. Então, é até interessante, se a gente olha lá atrás, a área de computação tinha uma participação feminina muito grande, né? Agora, recentemente, o Fantástico até lançou uma matéria falando sobre as mulheres, né, inspiradoras na computação, e teve uma matéria, uma reportagem super interessante com a professora Clarissa da PUC. E aí a gente vê que já tinha um histórico, né? Quando eles falam da ADA, tudo isso, a gente vê que tem um histórico, mas depois a gente passou por um momento aí de uma queda grande na participação das meninas na computação. Então, a gente começa a perceber essa oportunidade, e foi assim que surgiu o movimento do BPM Girls. Legal, muito legal. Curioso, porque você estava falando que antigamente existia uma maior participação das mulheres na área de computação. Eu cheguei a ler sobre isso, que antigamente, quando nós tínhamos aqueles computadores gigantes, as mulheres operavam os computadores e elas eram chamadas de computadoras. Elas eram as computadoras. Depois teve essa queda, né, da participação feminina, e agora estamos voltando, que bom. Só complementando, Nória, tem aquele filme, né, Estrelas Além do Tempo, que é um filme incrível também, que mostra um pouco também desse histórico, né, da participação feminina lá atrás, enfim. Então, a gente tem alguns indicativos aí de que essa é uma área que tem espaço, sim, para as mulheres, né? Então... Que bom, muito bom. Andréia, e para ser um profissional de BPM, o que você acha que é importante ter para ser um profissional de BPM? Então, essa é uma pergunta que eu recebo bastante. A minha resposta é sempre a mesma. Eu acho que o importante é a gente combinar conteúdo e prática. Ensino, né? Você ter o aprendizado, você ter a formação, você ter a teoria, mas você também ter experiências reais. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, a área de BPM é uma área extensa, é uma área abrangente, que toca muitos aspectos. Então, você precisa realmente ter um estudo, ter um conceito, você precisa mergulhar nesse universo, assimilar tudo isso. Isso requer um tempo. Você não consegue percorrer todos os aspectos, né? Quando a gente pensa em projeto, levantamento, modelagem, validação, simulação, execução, gestão da mudança, automação de processo, monitoramento, melhoria, governança, escritório de processos, RPA, ferramentas, enfim, eu posso ficar aqui falando essa lista eternamente. Você não vai absorver tudo isso da noite para o dia. Então, você precisa se dedicar, você precisa mergulhar, você precisa estudar, então você precisa de uma base teórica, né? Isso é importante, isso é significativo. Só que teoria só blá, 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 só o papo também não adianta, né? A gente precisa ter a mão na massa, a gente precisa ter experiência prática, a gente precisa pegar para fazer, porque quando a gente está aqui falando, né, ou quando eu estou dando uma aula, ou quando eu estou falando num vídeo, parece assim, tudo tão fácil, tão simples, né? Mas quando você vai fazer, quando você vai experimentar, e você percebe que não é bem assim, que a porca torce o rabo, que tem alguns desafios, que as coisas não fluem às vezes tão facilmente, a gente precisa ter experiência em diferentes domínios, você vai ter processos de diferentes segmentos de negócio, e só o tempo vai te dar essa experiência, né? Então, a combinação desses dois aspectos é uma combinação que eu acho que é essencial para um analista de processos, para um profissional que quer se estabelecer na área de processos. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou uma pessoa que estuda até hoje, né? Eu estou sempre que eu posso lendo um livro, lendo um artigo, pesquisando mais sobre essa área, me aprofundando, me capacitando, né? Então, eu sou super suspeita para falar. Se eu não gostasse de estudar, eu não tinha feito essa carreira toda, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. E a gente está sempre atuando em projetos, digamos assim, que eu sou uma pessoa que está ali na fronteira, né? Que estou ali na batalha todo dia, projeto rolando, né? A gente sai de uma reunião de projeto, grava um vídeo, faz uma entrevista, e essa é a nossa rotina, esse é o nosso dia a dia. Então, eu sou suspeita, mas é a filosofia que eu acredito, foi assim que eu construí, pelo menos, a minha carreira, a minha visão de profissional, é a minha visão. E como que foi o seu primeiro contato com a área de BPM? Você já sabia que queria trabalhar com isso desde sempre? Como que foi essa descoberta? Não, então, eu posso voltar lá atrás, eu tenho que contar uma historinha, vou contar uma historinha. Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, eu comecei a trabalhar com 16 anos em loja, assim, de shopping.
E aí, pouco tempo depois, eu arrumei um emprego de carteira assinada, num banco, para fazer atendimento aos clientes. E era um horário que facilitava para eu conciliar com a faculdade. Então, eu tinha aula no fundão, na UFRJ, de 8 às 3, na computação, e eu saía e pegava um trabalho de 4 às 10, e eu trabalhava lá de terça a domingo. Então, eu tinha uma carga de trabalho super pesada. Mas não era na minha área, não tinha nada a ver com computação. O que eu estava fazendo, eu tinha uma carteira assinada, eu tinha um salário bom na época para uma pessoa, né, super novinha, eu já entrei na faculdade trabalhando e tal, mas não era na computação. E depois de uns 2 anos de faculdade, eu cheguei para minha mãe, na época eu falei, mãe, eu vou pedir demissão, eu vou arrumar um estágio na minha área. Você está doida? Você vai largar um emprego, uma carreira assinada, uma estabilidade? Eu falei, vou, porque eu estou fazendo computação e o que eu estou trabalhando não tem nada a ver com isso. E se eu não arrumar um estágio, não me especializar, não está adiantando de nada. Então eu vou fazer isso. E assim eu fiz. E eu arrumei um estágio que eu ganhava 20% do que eu tinha de salário antes. Era só uma estagiária, mas foi numa empresa que me colocou imediatamente num projeto de desenvolvimento de software. Não tinha nada a ver com BPM. E esse projeto era na Petrobras, na época. E a gente, pouco tempo depois, o contrato se encerrou e houve uma mudança de empresas, né? E a gente foi convidado para ir para uma contratada nova, para continuar atuando. E assim eu comecei a carreira no desenvolvimento de software. Então, comecei trabalhando com desenvolvimento em Lotus Notes. E fiquei alguns anos na área de desenvolvimento em Lotus Notes da Petrobras. E não tinha ainda nada a ver com processos. Eu já estava mais feliz, porque eu já tinha conseguido chegar na computação. Mas eu, assim, como qualquer aluno, início de carreira, eu era programadora de software, desenvolvedora de software. Até que um dos projetos que eu fui trabalhar em desenvolvimento de Lotus Notes era uma ferramenta de workflow, na época chamava Workflow. E aí a gente tinha que desenvolver um workflow em Lotus Notes para uma área de negócio. Eu era da área de TI, da Petrobras, e a gente tinha que desenvolver para uma área de negócio. E aí foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a área de processo. Eu descobri o que era processos, o que era workflow, o que era um fluxo de processos. Aí essa área de negócios tinha pessoas que eles modelavam os processos e aí eles diziam para a gente como a ferramenta de workflow tinha que funcionar para lidar com aqueles processos. Porque não era, tipo assim, uma máquina, né, de BPMS. A gente estava construindo um workflow customizado, digamos assim. E foi ali que eu fui aprendendo, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a área. Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina eletiva na graduação da faculdade. E aí eu vi, né, os conceitos. Aí eu entendi o conceito que estava por trás do que eu estava desenvolvendo e o que eu não deveria estar fazendo. Enfim, aí eu fui puxar o fio da meada. E aí a importância, né, da gente sempre ter o prático e o teórico. Nesse caso, eu tinha prática e eu não tinha nada da teoria, eu não tinha noção do que eu estava fazendo e o que eu estava fazendo certo e errado e coisas desse tipo. E foi aí que eu acabei tomando gosto pela área de processos, né? E um pouco depois surgiu uma vaga nessa equipe que modelava os processos de negócio e eles me convidaram para ir trabalhar com eles. E aí foi a segunda maluquice que quase matou minha mãe do coração, porque eu tinha um emprego nessa época de carteira assinada, estava super bem, estável. E lá não, né? Lá não era esse modelo de trabalho, era um modelo de trabalho diferente. E foi quando eu falei, mãe, então eu vou pedir demissão de novo e vou pular pro lado de lá e vou abrir mão da minha carteira assinada. E ela falou de novo que eu era maluca, né? E eu dei, digamos assim, meu segundo salto de fé. E foi a hora que eu comecei a trabalhar com processos. Legal. E teve alguém, alguma coisa que te inspirou, que você pode olhar e ver como uma inspiração para sua carreira? E como que isso interferiu na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Então, teve, né? Quando eu dei esse salto de fé, esse segundo salto de fé, e fui trabalhar com processos, eu fui trabalhar com o Humberto Rubens, que hoje, né, é sócio também da DECA, é meu companheiro aí de jornada, né? O Humberto foi uma pessoa que a gente até já gravou uma entrevista com ele para o nosso canal da DECA do YouTube, é um autor de livro de BPM, e ele foi o meu mentor, digamos assim, né, nesse meu início na área de processos. Ele que me ensinou na prática, né? Ele que me levou para as primeiras entrevistas, ele que, enfim, me ajudou a lidar com todo esse universo. Então, no lado profissional, eu diria que foi o Humberto, né? Uma pessoa a quem eu sou muito grata. A gente depois teve a oportunidade de trabalhar juntos em vários projetos, a gente acabou perdendo o contato e muitos anos depois a gente se reencontrou, ele veio atuar comigo num projeto da DECA, ele não era sócio ainda, e a gente desenvolveu de novo essa parceria de trabalho. E eu falei assim, agora, dessa vez, o Humberto não me escapa. E aí ele acabou entrando na sociedade da DECA.
Então, do lado profissional, eu diria que foi o Humberto. Do lado acadêmico, aí eu tenho que fazer aqui uns agradecimentos a algumas figuras, né, muito importantes. Eu falei que eu conheci a disciplina, na época chamava Sistemas Colaborativos, foi onde eu tive o primeiro contato com o Workflow. Essa disciplina era administrada por 2 professores na UFRJ, que eram o professor Marcos Borges e a professora Renata Araújo. Eles acabaram vindo a ser meus orientadores, né? Então, a Renata, em particular, eu tenho que dizer que ela foi minha orientadora de projeto final de graduação, de mestrado. Ela foi minha co-orientadora de doutorado e o meu segundo pós-doutorado foi com ela. Então, assim, a Renata é, digamos assim, acho que uma grande mãe acadêmica para mim aí. Foi também uma pessoa que me inspirou bastante durante algum tempo, com quem eu aprendi bastante durante algum tempo também. E o professor Marcos Borges foi meu orientador no TCC da graduação e no mestrado. E eu tenho uma outra figura que também foi uma pessoa que fez bastante diferença para mim, uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma pessoa que eu brinco até que ela salvou o meu doutorado, que foi a professora Cláudia Werner, que também da UFRJ, da COP UFRJ, da área de Engenharia de Sistemas e Computação. Ela foi minha orientadora no doutorado e foi minha orientadora no meu primeiro pós-doutorado. Então, até hoje eu faço parte do grupo, né, do grupo de reuso de software lá da COP. Agora a gente teve um evento de confraternização online, de comemoração dos 25 anos do grupo. Então, é um grupo que eu faço sempre questão de estar atuando, de prestigiar, que eu admiro muito, que eu admiro bastante o trabalho da Cláudia, a formação dos alunos, a quantidade de coisa que ela fez ali. E ela foi uma pessoa essencial na hora que eu estava naquela crise do final do doutorado, assim, surtando, querendo desistir de tudo. Ela foi a pessoa que falou assim, calma, vamos só fechar. Então, ela foi uma pessoa que realmente fez bastante diferença para mim. Então, eu acho que, assim, cobre aí o talho, assim, eu não sou capaz de agradecer a todo mundo, eu acho, que me apoiou nessa jornada toda, né? A gente não chega até aqui sozinho, né? Na vida a gente tem sempre muitas interdependências aí, mas se tiver que destacar algumas figuras ilustres, eu acho que seriam essas. Legal, legal. E com certeza hoje você é inspiração para muita gente, né? Andréia, a Deca, eu posso dizer que sim. Andréia, e você tem algum trabalho que você pode dizer que foi o seu maior trabalho na área de BPM? E qual seria o maior obstáculo? Qual foi o maior obstáculo que você já enfrentou na área até hoje? Então, o que eu diria que foi o maior trabalho, a gente teve um trabalho muito grande com a Petrobras, na área de exploração e produção, quando a gente fez a criação dos escritórios de processos, né? Era uma rede de escritórios de processos, então a gente criou escritórios de processos na sede, em várias localidades do Brasil. Nessa época eu passei uns 2 anos viajando direto para o Nordeste, então a gente tinha projeto em diferentes cidades, mas eu cuidava de Salvador, Natal e Aracaju, né? Então viajava bastante, era um projeto grande, a gente tinha muitas pessoas na equipe, eu coordenava uma equipe grande, a BES, então acho que foi o maior. Não foi necessário, a gente, além disso, a gente ter os trabalhos de escritório de processo, a gente tinha muitos projetos de pesquisa com eles, então a gente desenvolveu alguns temas muito interessantes com eles, de pesquisa na área de BPM, SOA, estimativas, BPMS, qualidade, a gente, enfim, tem muito assunto aí, simulação de processos, a gente desenvolveu bastante coisa com eles nessa época. Não necessariamente esse foi o projeto mais desafiador, né? Falando sobre os desafios, eu acho que um projeto que me deu assim, um friozinho na barriga, digamos assim, né? Que eu achava que era um grande desafio, foi um projeto na Marinha, que a gente deu uma licitação, né, para modelar os processos de manutenção de um submarino nuclear. E aí eu falei, meu Deus, submarino nuclear, o que eu sei sobre isso? E aí aquilo deu um certo friozinho na barriga, porque eu tenho essa coisa de querer estudar, né? Então, por exemplo, eu modelava processos na Petrobras e eu andava com um livro de Fundamentos de Engenharia de Petróleo embaixo do braço, estudando aquele domínio, aquele segmento de negócio. Mas um submarino nuclear não tinha muito como começar essa brincadeira, né? E aí, até que uma vez conversando com um amigo, ele falou para mim, eu falei, gente, mas eu não sei nada de submarino nuclear. E aí ele falou para mim assim, André, mas quem no Brasil conhece processo de submarino nuclear? O Brasil está começando a fazer submarino nuclear, então nem você nem ninguém. Se eu tivesse que apostar em uma pessoa para fazer isso, eu acho que seria você. Então, aí aquilo me deu uma certa coragem, né? Então, eu acho que, resumindo aí, o maior desafio, eu acho que normalmente é a gente encarar alguns domínios de negócio, né? Alguns segmentos de negócio muito distintos
muito atípicos, estão muito fora, às vezes, das experiências que a gente já teve, né? Eu acredito fortemente que sempre é possível, né, que o nosso trabalho como analista de processos, ele não é restrito a um segmento de negócio em particular. O nosso trabalho é justamente saber atuar e conseguir atuar em diferentes segmentos de negócio. Acho que é para isso, né, que a gente é formado, que a gente é capacitado, mas realmente existem alguns segmentos que são mais difíceis. E eu acho que esse foi um dos que me deu um friozinho aí na barriga. Então, acho que em termos de projeto desafiador, eu diria que foi esse. E você percebe alguma mudança na área de BPM do início da sua carreira até hoje? Ou mudou alguma coisa no seu pensamento em relação à BPM? Então, eu acho que tem mudanças sim na área e mudanças no meu pensamento mais ainda. Mudanças na área. Bom, eu já tô ficando velha, então já faz alguns anos que eu entrei nessa área. Mas, assim, a gente vê, né, por exemplo, ferramentas cada vez mais poderosas, né? Então, assim, a gente vê a automação de processos mudando, a forma de fazer essa automação de processos mudando, né? Então, a gente vê, além das ferramentas de BPMS, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, ferramentas de RPA, toda a chegada da inteligência artificial, era uma coisa que a gente não tinha naquela época. A gente tem, eu acho que hoje, um amadurecimento. Então, foi até engraçado, esse ano de 2020 teve uma coisa assim que, se você reparar bem, assim, tinha muita gente fazendo coisa online, não só pessoas da área de BPM, da área de processos, de diferentes áreas, né? E às vezes você ouvia pessoas que eram, sei lá, um nutricionista, ou que era, sei lá, um médico, ou que era um engenheiro, alguma coisa que não tinha nada a ver com o processo, e a pessoa falava, e daqui a pouco ela falava em processo. Então, assim, eu percebi em 2020 muito claramente diferentes áreas, diferentes profissionais, diferentes especialistas acordando para a importância da área de processos e falando disso, e percebendo isso. Então, eu acho que isso foi um movimento também, assim, essa aproximação dos processos com o dia a dia das pessoas, com o dia a dia das empresas, né? A gente vê um amadurecimento também das empresas cada vez mais, né? Elas não estão só preocupadas hoje em modelagem de processos, elas estão preocupadas com a automação, elas estão preocupadas com a gestão da mudança, elas estão preocupadas com a melhoria do processo, elas estão preocupadas com a governança, como é que elas vão sustentar um escritório de processos depois. Então, as perguntas estão levando a gente a perceber que as empresas estão avançando e estão dando os próximos passos. E eu acho que uma outra diferença aí que vale a pena a gente destacar é esse movimento do digital. É o movimento de transformação digital das empresas, o movimento da gente conseguir popularizar a área de BPM, né? A gente vê o crescimento do número de seguidores, né? Por que esse canal da Deca no YouTube está crescendo tão rápido, está explodindo tanto? Porque a gente começa a conseguir falar de BPM, falar da área de processos de uma maneira mais simples, mais fácil. Antigamente você tinha assim, a área de BPM como uma área muito difícil, muito formal, muito cara, muito distante da realidade, era só para grande empresa, e hoje em dia a gente não vê mais isso. A gente vê que é fácil de falar, é fácil das pessoas entenderem, a gente tem muita pequena empresa, a gente tem muita startup, a gente tem muito empreendedor, né? Então isso está mais simples, esse linguajar está mais simples, está mais próximo, e as pessoas vão assimilando e trazendo esse conceito para a realidade delas, e eu acho que esse movimento é muito importante. A gente está falando de BPM Girls, estamos falando de mulheres na computação. Você, como mulher, já foi tratada de forma diferente no seu ambiente de trabalho por ser mulher? E, se sim, teria alguma dica para outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação? Eu diria que sim, eu acho que eu já fui tratada de forma diferente, sim. Existem situações constrangedoras, de fato, que eventualmente a gente passa. Eu acho que esse movimento, né, feminino todo que a gente tem vivido, não só com o BPM Girls, mas com outros movimentos, tem dado um pouco mais de clareza para essa coisa, tem trazido mais à tona essa discussão, né, e essa necessidade de respeito aos pares, independente das suas características. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para as meninas na área, assim, olha, a gente precisa insistir nisso, né? A gente precisa conquistar o nosso espaço, a gente precisa ocupar esse espaço, né? A gente tem direito. Então, assim, se a gente está bem capacitada, se a gente está bem preparada, se a gente está bem formada, se a gente estudou, se a gente tem experiência, por que não, né? A gente não pode se intimidar, né? A gente não pode
desistir, abrir mão, enfim. Então, eu tento levar essas coisas de uma maneira mais leve, um pouco. Eu até teve um evento que foi muito interessante, chamado Mulheres na Ciência e Inovação, que eu tive a oportunidade, eu fui selecionada para participar aqui no Rio de Janeiro, foi no Museu da Manhã, né, no final de 2019, se eu não me engano. Eu participei de uma segunda turma, eram só mulheres, pessoas incríveis, de diferentes áreas, fazendo trabalhos impressionantes, e a gente teve uma série de palestras e aulas com especialistas dos diferentes tipos, e aí a gente teve contato com mulheres incríveis, e uma dessas mulheres, uma dessas palestrantes, falou assim, olha, quando pedem um currículo para você, por exemplo, indica o currículo só de homens? Ou você se preocupa também em ver se tem uma mulher qualificada que você possa indicar? Aí ela falou assim, eu como mulher, e como mulher numa posição executiva de uma grande empresa, por que eu tenho que mandar 19 currículos de homem e só o 20º ser de uma mulher? Por que eu não posso mandar de uma mulher que eu sei que é bem qualificada? Então, eu acho que a dica é essa, né? A gente tá junto, é a gente se apoiar, é a gente sair desse espaço de disputas femininas para um espaço de uma rede de apoio, de trocas, de indicações, de orientações, de poder servir como exemplo, como inspiração, como indicação. Enfim, eu recebo muitos currículos, né? Eu recebo muitos pedidos de indicações de pessoas para vagas também, e eu comecei a desenvolver em mim mesma essa consciência, sabe? Esse auto-questionamento. Quem eu vou indicar? Porque realmente precisa? Será? Porque também pode ser que eu tenha situações onde um homem é realmente mais indicado ou mais qualificado, e ok, mas será que é sempre um elemento masculino, ou será que eu aqui não estou parando para pensar e refletir direito e apoiar as minhas colegas, as minhas parceiras? Verdade, verdade, isso aí. Mulherada, vamos nos unir, venham fazer parte da rede do BPM Girls, da comunidade BPM Girls, para a gente se tornar ainda mais forte. Andréia, para quem quer ingressar na área, para quem está começando agora a se interessar pela área de BPM, por onde você sugere começar, que essa pessoa deve começar? O que estudar? Quais cursos fazer? Qual dica você poderia dar? Então, essa mesma pergunta, recorrente. Assim, eu digo que depende muito do histórico de cada um, né? Depende muito da experiência, de que área a pessoa está vindo, se essa pessoa está no início de carreira, no meio de carreira, numa transição de carreira. Então, existem muitas variáveis aí que a gente tem que considerar. Mas, assim, imaginando que a pessoa está começando uma carreira, né? Eu acho que é procurar um curso de graduação. Se você tem uma paixão, um interesse, né? O brilho no olho é pela área de BPM, é pela área de processos, então procurar um curso de graduação que te possibilite trabalhar com isso. Então, tipicamente, você pode ou estar investindo numa linha, né, como eu fiz, mais voltada para a computação, você pode estar investindo num curso mais voltado para a engenharia de produção. É muito comum o pessoal de engenharia de produção trabalhar com processos, trabalhar com BPM. Você tem ainda uma vertente do pessoal de administração, que também tem um histórico grande na área de BPM. Então, se você for, por exemplo, se quiser seguir na linha de computação, que é o que eu vou falar mais, porque é o que eu conheço, né, minha expertise. Dentro da computação, os cursos de sistemas de informação são cursos particularmente voltados para uma experiência, uma aplicação um pouco mais prática, né, para tecnologia aplicada num contexto, tecnologia pensando nos seus usuários. É o curso que hoje abarca essa área de BPM. Então, eu sou hoje membro da Comissão Especial da área de Sistemas de Informação. Eu organizei, em 2020, o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, porque essa área de sistemas de informação é a área onde eu atuo, é a área que eu participo, e é a área que abarca hoje a área de BPM dentro da computação. Então, eu acho que o começo aí da história é escolher um curso de graduação que você possa seguir nessa área de BPM. E depois disso, você vai ter que pensar em como se aprofundar nessa área, né? Pode ser uma especialização, pode ser um mestrado, podem ser cursos de extensão, e aí, óbvio, a gente tem alguns cursos de extensão na DECA, né, que podem ajudar, mas depende de como você quer construir a sua carreira, né? Você pode querer construir uma carreira, por exemplo, mais voltada para implementação, automação de processos, né? E aí talvez você tenha que investir em cursos mais voltados, por exemplo, para as ferramentas. Então, depende de como você quer atuar, do que você quer construir. Uhum. E para quem já trabalha com BPM,
qual dica você poderia dar para quem já está na área? Bom, para quem já está na área de BPM, eu diria que o principal conselho aí é se manter atualizado. A área de BPM é uma área muito dinâmica. Tem sempre muita coisa saindo, muita coisa acontecendo. Então, você tem Green BPM, Social BPM, RPA, mineração de processos, Case Management, enfim, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando assunto. Tá? Então, a gente precisa estar sempre refrescando tudo isso, estar acompanhando de perto essas novidades. Então, é importante que cada um encontre os canais que gosta de seguir, que gosta de assistir. Então, na DECA, a gente tem, por exemplo, o blog com muitos conteúdos técnicos, né? Com posts em que a gente aprofunda, com hot topics e coisas desse tipo. Mas você pode ter outras formas de buscar essas informações. Então, você pode estar buscando através das redes sociais, você pode estar buscando através do YouTube. E claro, né, se você é um analista de processos e quer se manter atualizado na área de BPM, uma super dica é acompanhar os conteúdos do YouTube da DECA, porque é onde a gente tem lançado muito vídeo. A gente passou de 100 vídeos já lá no canal, então a gente tem muito conteúdo, muita informação bacana, e tanto para quem está começando, quanto para quem já está na área, né? Então, eu acho que é um diferencial. E a Nori fez propaganda ali da canequinha. Então, acho que é um diferencial aí, né? Você já chegar numa empresa, por exemplo, para trabalhar, para atuar, e você está falando a língua que as pessoas estão falando, que os clientes estão falando, que os gestores estão falando. Então, eu acho que isso é importante. A gente, como profissional, está sempre atualizado, né? É uma coisa que eu busco muito. Andréia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você compartilhar toda a sua experiência com a gente, foi muito enriquecedor esse bate-papo. Te agradeço também por me receber no projeto do BPM Girls, está sendo um privilégio participar desse projeto. Muito obrigada. E para finalizar, qual dica de conteúdo você daria para as BPM Girls que estão nos ouvindo agora? Eu tenho seguido muita gente nas redes sociais, né? Eu tenho procurado canais do YouTube, mas eu também gosto muito de estudar através dos livros, né? Assim, eu ainda sou uma pessoa que dá para ver aqui atrás, né? Eu ainda gosto muito de livro, né? Então, assim, o que eu diria para as BPM Girls é que esse mundo online, esse mundo digital, né? Eu milito nesse mundo e ele é uma delícia. A gente faz até amizades e conhece pessoas e descobre conteúdos super bacanas, mas a gente não pode perder de vista, eu acho, esse conhecimento um pouco mais aprofundado, mais consolidado, de uma literatura mais completa. Então, acho que uma dica final é não esqueçam dos livros, né? Mesmo que seja para ler um e-book, mas não esqueça disso. Eu acho que esse tipo de conteúdo ainda tem muito valor, né? Ainda leva a gente a uma formação diferenciada. Eu acho que é isso. E a gente está preparando, agora falando um pouquinho do BPM Girls, essa entrevista hoje é um primeiro passo aí de uma série de conteúdos e outras entrevistas e eventos que a gente quer promover para esse universo das BPM Girls. Então, eu acho que a dica final é ficar de olho. Se inscreve, a gente tem lá no site da DECA, vou botar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo para vocês, a gente tem lá no site da DECA uma página onde vocês podem se inscrever para receber mais informações e mais conteúdos sobre o BPM Girls. Então, acompanhem esse movimento de perto. Tenho que agradecer a Nori, então vou contar um pouquinho para vocês que a Nori é uma pessoa que já tem uma experiência de trabalho com a gente na DECA, né? A Nori já vem atuando com a gente em alguns projetos. E aí, recentemente, no final de 2020, ela vestiu a camisa do BPM Girls e falou: Andréia, me dá esse projeto aqui, deixa eu matar no peito, porque eu estou empolgada, eu estou animada, eu quero trabalhar com isso. Eu falei, vamos embora, vamos lá, é tudo que a gente quer. Então, agradecer a Nori aí pelo empenho, pela dedicação, por essa facilitação desse projeto todo, né? Pela essa oportunidade da gente estar aqui conversando. É muito melhor contar essa história assim, conversando entre amigas, né? Um chazinho assim, entre meninas. É muito mais gostoso. Então, para encerrar, eu queria agradecer a Nori por esse trabalho, por essa facilitação, por essa ajuda, e agradecer a todos que estão nos assistindo e garantir que a gente volta já já com mais conteúdos e mais novidades do BPM Girls para vocês. Até lá, pessoal. É isso aí. Tchau, pessoal. Um abraço.